Amém. Ei, meus amados, eu quero dizer algo. Na hora que eu cheguei aqui, que a primeira nota, foi liberada. Eu fui cheio, fui tomado de uma presença nesse lugar. Eu não sei dizer o que era, sei que eu comecei a chorar. Não é um choro de tristeza, é um choro daquilo que a presença traz. E é tão bom poder estarmos juntos, é tão bom cultuar. E quando eu vejo vocês aqui, com essa disposição de servir ao Senhor, vocês que aqui estão, as câmeras que estão aí, os nossos irmãos nas mesas, auxiliando para que tudo aquilo que está acontecendo aqui possa chegar nas casas, isso é glorioso. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os recompense, que toda a dedicação de vocês para aquilo que Deus quer fazer nessa manhã venha em forma de galardão sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Você não, Paulo. Ai, louvado seja o nome do nosso Deus. Como é bom, amados, esse tempo tem sido realmente especial em alguns aspectos. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, as pessoas têm se chocado, né, com tantas coisas, mas quando nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós podemos ver e entender que Deus continua fazendo aquilo que Ele deseja fazer em nossas vidas, na sua igreja. Mas nós precisamos estar atentos ao que Ele está falando. Esse é o maior ensinamento que eu e você podemos ter nesses dias. Tem sido assim. Se você tem estado atento a cada sinal, a cada manifestação, a cada mover daquilo que Deus está permitindo para que eu e você possamos enxergar, para que eu e você possamos entender que Ele está no controle de todas as coisas. Existe um texto em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando Deus formou o homem, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Nós vemos que Ele nos toca com o fôlego da vida. Podemos até dar uma iluminada, dar uma clareada, dar uma colorida no nosso pensamento, como diz o nosso pastor, na nossa mente santificada, Ele nos pegando com suas mãos, pegando o pó da terra, formando e soprando a vida. E vemos dessa forma que Deus toca, e Ele forma, e Ele faz, Ele constrói o homem. Mas é interessante vermos que tudo que Deus estava fazendo, em tudo o que Deus estava fazendo, havia um propósito maravilhoso. No capítulo 1 você vai vendo que tudo que Deus fazia, Ele declarava, Ele falava. Nós vemos assim: e viu Deus, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja firmamento. Disse também Deus, ajuntem-se as águas. E disse, produza a terra e a relva. Disse também Deus, haja luzes, luzeiros no firmamento. E disse Deus, povoem-se as águas, os enxames, e tudo Ele liberava com a sua voz. A sua voz era liberada e coisas aconteciam. Aí Ele forma o homem do pó da terra e sopra.
em suas narinas. E quando nós fomos feitos, quando nós fomos construídos, em nossa construção, Ele coloca em nós 5 sentidos. Ele coloca em nós 5 sentidos: olfato, paladar, visão, audição e tato. E através desses 5 sentidos, Ele estava falando ao homem: eu quero que você perceba tudo o que eu estarei fazendo através desses 5 sentidos. Se você fizer dessa maneira, você vai descobrir coisas maiores, coisas mais poderosas, coisas mais inimagináveis, porque eu estou dando para você esses sentidos, para que juntos possamos construir coisas tremendas e maravilhosas. E assim fez Deus o homem, para que através desses sentidos ele pudesse discernir, avaliar, observar, contemplar, desfrutar, meditar, decidir, rejeitar, receber. Todos são verbos que nos revelam e nos mostram que eu e você podemos viver coisas inimagináveis quando colocamos esses sentidos à disposição daquilo que Deus está fazendo. Veja ali em Gênesis, no capítulo 2, onde nós estávamos, a partir do versículo 15 ao 17. Ele diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele dá então essa instrução ao homem para que através dos seus sentidos ele percebesse, para que ele entendesse. Ele viu todas as frutas, ele viu tudo que existia, tudo que estava ali à sua disposição, e ele sabia que da árvore do conhecimento do bem e do mal não era para ele tocar, não era para ele comer, não era nem para ele olhar. Ele dava uma olhadinha assim e falava: Deus é soberano. Esse era o propósito. Para quê? Para que o homem já estivesse aprendendo que através desses sentidos ele desenvolveria coisas tremendas. E olha ali no versículo 19: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Ele traz para que o homem veja. Aí eu imagino ali Adão observando cada animal que chegava, passando a mão: esse vai ser leão, esse vai ser macaco, esse vai ser pato. Ele via com sua visão, ouvia o som que ele emitia, ele sentia o cheiro do animal. Eu fico imaginando de que tantas formas e maneiras ali o homem, através desses sentidos, foi sendo usado para dar nome a todos os animais que Deus havia feito. Amados, isso é algo muito especial. Isso é algo muito especial, porque quando nós olhamos, colocamos a nossa visão para ver aquilo que Deus faz, nós vamos dar muito mais valor a isso do que a tantas coisas que o mundo faz, que o mundo constrói para tirar a nossa atenção do nosso Deus e do seu agir. Nós vivemos como família uma experiência especial há 20 anos atrás. Era um momento de mudanças em nossa vida, de decisões, e nós fomos agraciados, fomos presenteados
com uma viagem para a Europa. E fomos ali então, os 6. Eu, a Marta e os 4 filhos. O mais novo com 6 meses. O antes do mais novo com 2 anos e meio. O outro com 7, o outro com 12. E ali ficamos bons dias, conhecendo tantos lugares, França, Alemanha, e tivemos a oportunidade de ir aos Alpes suíços. Interessante que naquele passeio, então nós fomos, França, você tem que ir aonde? Torre Eiffel, o Museu do Louvre, obras construídas pela mão do homem, coisas que o homem fez, e é lindo ver isso, porque você vê que Deus capacita a nós, como homens. O homem natural, que nem conhece a Deus, ele já tem, sem ele conhecer, uma capacitação, porque Deus o formou, e a ele foi dado essas habilidades. Mas quando nós reconhecemos que essas habilidades vêm dele, Deus faz com que fique muito melhor. Mas ali naquele passeio, que lindo, cheguei lá, uau, Torre Eiffel. Já tinha visto tantas fotos, tantos filmes. O Museu do Louvre. Olha essas obras, que coisa linda. Mas sabe, tudo bem tranquilo. Tudo bem tranquilo para mim. E aí, no mês de janeiro, nós passamos o final do ano lá, Natal, Ano Novo. Em janeiro nós fomos para os Alpes. Alpes franceses. E aí eu quero dizer para vocês, quando eu cheguei lá, naquela montanha, pegamos aquele teleférico, aí subimos lá naqueles picos, aí eu fui fazer snowboard, foi muito legal. E eu, no meio da descida ali na montanha, eu dei uma parada, sentei no chão e comecei a chorar. Porque eu comecei a ver aquilo que as mãos de Deus fizeram. As montanhas brancas pela neve, cada recorte daquelas montanhas tão grandes. E eu olhava para aquilo, olhava para mim, me sentia tão pequeno, e olhava para tudo aquilo e vi que tudo aquilo era tão pequeno ante aos olhos do meu Deus, e eu ficava impactado. E tudo isso eu pude experimentar, por quê? Por causa destes sentidos que foram colocados em nós. E pude observar e entender tantas coisas. Mas além dos 5 sentidos serem uma bênção, quando nós assim colocamos ele para aprender coisas de Deus, é triste quando vemos pessoas tropeçando e caindo pelo mau uso destes sentidos. Vejamos o que a Bíblia fala através dos 5 sentidos. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, fala algo a respeito do olfato. Olha ali. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Olha o que ele diz. Porque para Deus, eu e você, somos o bom perfume de Cristo. Sabe o que quer dizer? Que aonde você e eu passarmos, cada ambiente aonde eu e você entrarmos, nós levamos o bom perfume de Cristo. E isso pode mudar ambientes, isso pode mudar circunstâncias, porque o bom perfume de Cristo chegou. Olha ali em Salmos 119, versículo 103. Então nós vemos que o bom perfume de Cristo fala do olfato. Olha ali Salmos 119, versículo 103, o que fala a respeito do paladar. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Olha que coisa linda. As tuas palavras são doces ao meu paladar, mais do que o mel
em minha boca. Outro texto que se encontra em Lucas 2, do versículo 25 ao 31, nós vemos ali uma experiência vivida por Simeão, aonde fala da visão. Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 31, diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Através da visão, ele tocou em Jesus, e ele era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo estava sobre ele, e ele tinha essa convicção que ele não passaria pela morte antes de ver. E esse dia se cumpre, ele fala: Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram. Audição, amados, audição, eu fiquei impressionado com a quantidade de textos que fala a respeito de ouvir. Você vai ali nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, fala de ouvir, fala de ouvir. Você vai ali em inúmeros textos, em Apocalipse capítulo 2, em Apocalipse capítulo 3, várias vezes você ouça: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aí eu comecei a ficar mais atento, falei: uau. Aí eu até pedi para o Paulinho: Paulinho, Deus está falando, dá para a gente cantar essa música? E aí começou a vir outras músicas que falam a respeito de ouvir. Aí eu comecei a mandar mensagem para ele, e a gente começou a ficar. Ele falou: deixa, na hora o Espírito vai nos conduzir. E por quê? Porque é isso que acabamos de cantar, a respeito da voz de Deus. 1 Coríntios 2:9 ainda diz: aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e sequer penetrou no coração do homem, é aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. E aí o último dos sentidos fala a respeito do tato. Tato fala de toque. E aí eu lembrei de um texto que está ali no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 24 ao 29, quando uma mulher toca nas vestes de Jesus. Aquela mulher estava acometida de uma enfermidade há 12 anos, tinha gasto tudo que ela tinha com médicos, com remédios, com tudo que ela podia fazer para que ela fosse curada de uma hemorragia que não cessava. E ela, ao ouvir que Jesus, o Cristo, estava passando por ali, ela enfrentou aquela multidão e ela fez de tudo para tocar. E quando ela tocou, ela foi curada. E Jesus percebeu: alguém me tocou. Então é tremendo. Eu comecei, eu não sei, pode ser que eu entrei nessa viagem, mas eu fiquei maravilhado. Eu falei: Deus, que coisa tremenda, como eu quero que os 5 sentidos que o Senhor me deu sejam usados por mim para perceber, para entender, para ver, para ouvir, para decidir em cima daquilo que o Senhor tem falado a cada um de nós. Romanos 10:17 ainda diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Como é importante ouvir a palavra de Deus. Quando falamos do ouvir, percebo que existem sons,
vozes que têm o poder para nos mover e têm o poder para nos paralisar. Algumas são lançadas em nossas vidas e o que fazemos com elas podem trazer resultados positivos ou negativos. Existe uma frase muito dita, você já deve ter escutado: há poder em suas palavras. E isso é uma verdade. É uma verdade espiritual, porque palavras, quando elas são lançadas de um nível onde existe uma influência sobre a vida de alguém, aquelas palavras podem produzir, sim, prejuízos sérios e severos na vida de uma pessoa. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Quando você tem uma palavra de Deus para a sua vida, essas palavras são canceladas no poder do nome de Jesus. Palavras malditas, palavras que lançaram decisões sobre você, daquilo que você não é, porque Deus nos fez para um propósito. Mas cabe a mim e a você ouvirmos, vermos o que Ele diz através da sua palavra para nós, para podermos nos alinhar e experimentar todas essas coisas. Mas mesmo assim, muitas palavras têm sido liberadas e são vozes que ficam ecoando no mundo espiritual e podem trazer efeitos destrutivos. Observando algumas culturas, fomos entendendo alguns resultados que essas declarações podem fazer. Na cultura judaica, quando o filho ou a filha atingem a idade da puberdade, eles promovem uma festa chamada, no caso dos meninos, bar mitzvah, e no caso das meninas, bat mitzvah, aonde os pais, o pai vem fazer declarações na vida do seu filho e da sua filha. E trazendo para um contexto cristão, em Cristo Jesus, eu li um livro de Craig Hill, chamado Bar Baraká, aonde quer dizer filho da bênção. Bar, filho, Baraká, bênção. E na caso da filha é Bat Baraká. E eles colocam ali exatamente aquilo que vem de uma cultura, de um povo escolhido por Deus para estabelecer algo sobre essa terra, e aquilo que Jesus vem para trazer, porque o bar mitzvah, ele quer dizer filho da lei. E nessas declarações, aonde o filho da bênção ele recebe ali do pai, por quê? Você sabia que a mulher, ela tem cromossomo XX e o homem tem cromossomo XY? Por isso, quem define o sexo do filho é o pai, porque ou vai o cromossomo X ou o Y. Se for o X com o X da mulher, nasce uma mulher. Se for o Y do homem com o X da mulher, nasce um homem. Então, a direção de dar direção nessa época da puberdade, ela é feita pelo pai. Olha que interessante, você já deve ter visto muitas cenas onde um bebê, uma criança, quando está no colo de sua mãe, a sua mãe pega essa criança e coloca ela com o rostinho virado para cá. Porque a função da mãe é proteção e criá-lo até esse momento. Então é dessa forma que a mãe carrega o bebê. E quando você observa ao homem, o homem ele pega o bebê, vira o bebê de frente para cá, bota a mão por baixo, segura na barriga, e ele está falando: olha meu filho, toda essa terra o Senhor nos deu. São conquistas que o Senhor nos deu. Terra, olha o meu filho, ele é um vencedor. Ele tem a liberação de Deus sobre ele.
Quando criança é dessa maneira que o pai se relaciona com o filho. E quando chega nessa idade da puberdade, onde toda transformação vai acontecendo no corpo do menino, da menina, é um momento onde precisa haver uma voz que libere direção. E aí você começa a enxergar algumas coisas diabólicas e satânicas, porque você começa a fazer uma pesquisa e vê que muitos casamentos são destruídos exatamente nessa fase do 11, 12, 13 anos. Para quê? Para que perca essa referência de pai. Para que aquele filho e aquela filha percam exatamente esta direção, essa liberação que é dada pelo pai. Uma voz que declara um destino, uma voz que estabelece um propósito. E quando nós olhamos as coisas que acontecem como consequência por não haver isso, é muito triste. E você começa a olhar para o quadro de hoje, e mesmo no mundo cristão nós vemos que não existe muito esse entendimento e se perde. Muitas vezes o casal está ali, está tudo bem, estão casados, estão vivendo, mas o excesso de trabalho, o pouco tempo, não traz esse momento dos pais com os filhos para trazer essa direção. Aquela filhinha que enquanto era pequena, o pai beijava, abraçava, brincava com ela. Aí quando ela começa a crescer e passar pela fase da sua transformação, aquele pai, ele se retrai. Ele, em vez de chegar para ela: filha, você está sendo transformada numa mulher. Você é um projeto de Deus. Se guarde, minha filha, para que você chegue no casamento de uma forma onde Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Ao filho: filho, você é um valente, você é um vencedor, você é um guerreiro vencedor. Prepare-se para viver o seu destino, como um homem, como um marido, como pai. E a falta dessa voz tem trazido grandes prejuízos nessa geração. Nós já vemos isso vindo, e quando olhamos para essa construção desse projeto comprometida, porque tantas vozes têm chegado, não é assim. Hoje é uma escolha, você não tem que escolher se você é menino, se você é menina. Você não precisa escolher se você quer fazer agora, não, sexo antes do casamento, que é isso, sabe? Você não precisa, você simplesmente vai e faz. A falta de uma voz trazendo direção tem trazido comprometimentos seríssimos, seríssimos. Olha que interessante, Jesus não realizou nenhum milagre e nem pregou a nenhuma multidão até que a bênção do Pai fosse liberada sobre ele. E olha que não foi fácil para ele, porque mesmo ele sendo um judeu, pelo fato de ele ter nascido do Espírito, muita gente desconfiava ali, falando: José, Maria, sei não. Então Jesus, ele não passou pelo bar mitzvah da cultura. Fala, tá vendo? José, o pai, nem foi lá para abençoá-lo. Aí imagina quantas coisas que deviam vir na cabeça de um menino, na cabeça de um jovem. Mas ele sabia quem ele era, que a sua mãe o guardou, sua mãe o cuidou, e ele sabia quem ele era. Mas naquele dia em que João Batista estava batizando no Jordão, e Jesus foi até ele, e desceu as águas do batismo, do arrependimento, ele que não havia pecado algum, o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele, e uma voz vinda do céu foi liberada sobre ele, e foi dito: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti, filho amado, eu tenho prazer. Você é meu filho amado. E ali ele sai dali para viver o propósito para o qual ele foi
criado. Você vê o que é uma liberação? O que é uma voz dando um destino? Me lembro aqui, não sei quem de vocês estava aqui conosco no Congresso da Família ano passado, quando o pastor Josué Gonçalves esteve aqui conosco, e ele falava a respeito disso, que na criação dos filhos, todo dia ele repetia, ele fazia os filhos repetirem palavras que ele dizia. Ele falava: filho, diga assim comigo: eu sou uma bênção, eu amo Jesus, eu amo a igreja, eu amo meus pais. Todos os dias ele falava aos filhos e fazia os filhos repetirem. Essa voz, essas palavras ficam impregnadas e elas promovem resultados fantásticos. Mas o problema é que existem muitas palavras emitidas por pessoas, por comunidades, pela sociedade, vozes que têm conduzido gerações ao erro, ao engano. E eu quero usar esse pensamento nessa manhã para trazer algo para você, meu irmão, minha irmã. Cuidado com algumas vozes que você tem ouvido. Cuidado. Cuidado, porque elas podem promover resultados catastróficos. Nesse período mesmo, quando começou a pandemia, foi uma loucura, porque a grande maioria da ciência não sabia, porque era algo novo e não sabia o que falar. Então eram tantas vozes falando a respeito do que pode, do que não pode, como é que não é que é. E aí ao mesmo tempo vozes malditas, vozes satânicas, liberadas por interesses escusos, interesses de corrupção, de respostas políticas, de vantagens, foram sendo liberadas. E quantas pessoas que eu e você devem conhecer, que porque ficaram ali sentadas em frente à televisão, assustadas com tudo aquilo, ouvindo em noticiários tantas informações, tantas vozes, e entraram em depressão por causa dessas vozes. Foram tomadas pelo pânico por causa dessas vozes. E era nesse momento, exatamente nesse momento, que eu e você corremos para a palavra de Deus, para ouvir aquilo que Ele tem para mim e para você. Olha que interessante, nesse tempo ficamos impedidos de realizar os nossos cultos presenciais. Eles estão voltando e nós estamos já nos reorganizando para dentro daquilo que a lei está estabelecendo, possamos fazer, mas sabemos que isso vai trazer limitações para muitas pessoas ainda. Então não é o normal sendo restabelecido. Mas nesse tempo, de que forma e de que maneira eu e você temos podido cultuar e participar? Através daquilo que vemos e ouvimos, através das lentes das câmeras que estão levando essa imagem e esse som até você. Olha a importância do ver e do ouvir. Percebe? Então nós vemos que a visão e a audição nesse momento tem sido algo extremamente importante. Só que nós não podemos tirar o foco daquilo que tem valor. Porque se assim nós fizermos, nós podemos comprometer o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Olhe só algumas vozes que eu e você precisamos tomar cuidado. Veja ali comigo Mateus capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Do versículo 22 ao versículo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22 ao 25. Então lhe trouxeram um endemoninhado, cego e mudo. Ele não via e ele não tinha voz. E ele, Jesus, o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava
e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônio, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então nós vemos algumas vozes dentro desse contexto rápido que acabamos de ler, que precisamos tomar cuidado. Primeiro, a voz da religiosidade. Versículo 24 diz: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Os fariseus eram aqueles que eram escolhidos para conhecer a palavra, para guardar a palavra, mas eles acabaram saindo do propósito para o qual eles foram estabelecidos. E diante de um cenário onde o próprio Cristo se manifestava a eles, eles estavam como a voz da religiosidade, fazendo uma acusação contra aquilo que Deus estava liberando naquele tempo. Outra voz é a voz da incredulidade. Nesse mesmo versículo 24, este não expede demônios, senão pelo poder do Beelzebu. Eles não acreditavam que era Deus que estava fazendo aquilo. Outra voz, a voz da murmuração. O versículo 24 diz: murmuravam, ouvindo isto, murmuravam. Então nós vemos que a voz da religiosidade, ela tem ferido e machucado muitas pessoas, que têm saído do propósito de caminhar como igreja, porque uma voz da religiosidade os impediu, os travou, os feriu. Nós vemos que a voz da incredulidade, muitas vezes essa voz do nosso meio, eu estou trazendo para o nosso contexto, como povo de Deus. Muitas vezes uma voz da incredulidade se levanta e você deixa de ver o que Deus está fazendo, porque essa voz entrou em você. Muitas vezes a voz da murmuração, a voz do engano. A voz do engano nós vemos ali em Gênesis 3, no versículo 3 ao 5, quando a serpente engana Eva. Eles ali no jardim do Éden, desfrutando daquela intimidade com o próprio Deus, ela deixou dar ouvido à serpente que a enganou, que a iludibriou, levando ao erro. Nós vemos ali também nesse contexto de Gênesis 3 de Eva, a voz da sedução, a serpente seduzindo, a própria Eva seduzindo Adão: vem Adão, come, olha que fruto lindo aos nossos olhos, olha o cheiro, que agradável, ela deve ser saborosa. Então vemos que o engano, a sedução promove isso. Nós vemos ali em Gênesis 4, 3, 7 também, a voz da inveja é Caim e Abel. Quando Caim olha para Abel, porque ele ficou com inveja, porque o Senhor aceitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim. E aí a voz da inveja veio e fala: eu vou dar fim no meu irmão. A voz da oposição. Lucas 23, 1 e 2 diz: levantando ali naquele momento que Jesus estava sendo espancado, já ali para ir para a cruz, levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. A oposição se levantando de uma forma tão violenta, tão severa. Mas mesmo mostrando essas vozes nesses contextos da Bíblia, para trazer a mim e a você maior temor, maior atenção a essas vozes, porque nos dias atuais elas estão sendo liberadas de outras formas,
de outras maneiras, mas da mesma forma ela tem causado oposição, ela tem levantado ira, ela tem levantado sedução, engano, murmuração. Precisamos estar atento à voz de Deus. 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os maus costumes. Às vezes você está num ambiente, más conversações. Mas você viu lá o que o pastor disse, o que o presbítero falou, o que o líder lá fez? As más conversações corrompem o bom costume. Aquilo que nós temos emprestado aos nossos ouvidos. Nós vemos lá em Números 12, Miriam e Arão, irmãos de Moisés, começaram a murmurar e falar: ei, Moisés casou com uma cuxita, ela não é do nosso povo. Deus não fala também através de mim e de você? Deus falou: epa, com meu filho Moisés eu falo face a face, com vocês eu me revelo através de sonhos. Então, menos. Miriam, lepra. Arão, você vai sofrer prejuízo. Mais na frente, os filhos de Arão são exterminados por levar fogo estranho ao altar, por causa de vozes. As más conversações corrompem os bons costumes. O que estamos fazendo com essas vozes? Como estamos nos conduzindo perante a elas? Qual nossa postura ao ouvir algumas vozes? Não, essa voz eu não quero ouvir. Esse programa eu não quero ouvir. Esse noticiário eu não quero pegar. Esta emissora não me interessa. Eu quero ouvir a voz de Deus. E aí nós olhamos, Deus, nós temos tantos relacionamentos com pastores e ministérios, e além daquilo que nós podemos estar recebendo através aqui da Verdade e Vida, pelos cultos ministrados, pelas lives, né? Pastor Paulo Canuto tem feito tantas, Pastor Djalma tem feito, né? Até com outros ministérios nós temos acessos, e outros canais também que nós assistimos, Mevan, Luciano Subirá e tantos outros que são irmãos, amigos de ministério, pessoas que nós temos tido a oportunidade de ser tocados através daquilo que Deus tem falado através da vida deles. A gente entra ali, o YouTube, pum, entra, sabe o que acontece? Nós ouvimos vozes que nos fortalecem, que nos dão ânimo, que nos dão alegria, e vamos para cima. Aqueles que estão apavorados com tudo, ficam: ai meu Deus, tudo bem, essa pandemia assusta, é um número significativo, uma vida, se uma vida já é importante, quando nós olhamos para esse quadro, mas para aí, segura essa onda, meu irmão, minha irmã. Louvamos a Deus, porque nenhuma vida nossa, nenhuma vida da Igreja Verdade e Vida foi tirada por causa dessa pandemia. O que nós vimos foram milagres. Vimos um milagre na vida da irmã Cibele. Vimos tantos irmãos que estavam no grupo de risco, foram cometidos pela enfermidade e passaram por ela. E tantos outros que passaram sem perceber. Porque existe, nós estamos em Gósen. Logo no começo foi falado essa palavra. Nós estamos protegidos, porque existe uma voz de Deus liberada sobre nós. Mas cuidado com essas vozes. O tema dessa mensagem é: que voz ouvir? Que voz ouvir? Ah não, eu vou ouvir esse cara porque esse cara é um grande pensador. Ele é um pouco esquerdista, cuidado. Por causa desse probleminha, esquerdista, amados, se você use o discernimento, use a visão, a tua audição, valer e ver a base, os fundamentos e os alicerces do que a esquerda é, para você entender o prejuízo que já causaram para nações, para países,
para famílias, por causa dos fundamentos. Muitos têm achado a esquerda assim bonitinho. Não, é para ser tudo igual para todo mundo. Cuidado. 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 Existem pessoas que saíram da igreja, saíram do convívio da igreja, por causa de pensamentos extremos esquerdistas diante de tudo isso. Vozes que entraram. Cuidado. Que voz ouvir? A voz de Deus. Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 ao 5. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. É isso. Nós precisamos entender a voz do ouvido. Ei, essa voz eu conheço. Essa voz é Jesus. Então vamos por aqui. Opa, essa voz não é Jesus. Rejeitem essa voz. Protejam. Proteja seu coração. Proteja a sua mente. Proteja a sua casa. Proteja a sua família. Proteja aquilo mais precioso que eu e você temos, que é a presença dEle. Muitas dessas vozes que entraram com engano, levaram pessoas que eram totalmente deles para outros caminhos. Porque deixaram que essas vozes entrassem e ficaram contaminados e ficaram descrentes e abriram mão da fé. Quando estou com Ele, quando me relaciono com Ele, qualquer outra voz será identificada como falsa. É só conhecê-lo. Eu conheço. Opa, não. Essa voz que veio, entrou no meu coração, não é a voz dele. Eu rejeito ela. Opa, essa voz que veio, que subiu a minha... Não, essa voz não é dele. Essa voz é falsa. Quando conhecemos o verdadeiro, qualquer ação falsa será identificada. Quantas vezes já erramos por não identificar a voz de Deus? Quantas vezes fala, puxa, ele estava falando. Por que eu decidi fazer dessa maneira? Por que eu falei assim? Por que eu escolhi isso? Por que eu decidi assim? Se ele estava falando ao meu ouvido. Ouça a voz que declara o propósito. Ouça a voz que te dá destino. Ouça a voz que fala de quem Ele é, Jesus. Ouça a voz da esperança. Ouça a voz da fé. Nós vemos tantas situações acontecendo, tem chegado porque esse distanciamento tem promovido crises terríveis. Mas nós como igreja temos tentado chegar às pessoas através dos líderes de grupos de vida, através do ministério pastoral. Os pastores estão fazendo contato com pessoas, nós estamos tentando ligar, tem telefones que mudaram, mas quando a gente consegue entrar alguém, as pessoas estão querendo vir para o grupo, porque eles querem ouvir a voz de Deus, eles querem estar reunidos, mesmo que online,
querem estar ali juntos, ouvindo uma palavra de fé, de esperança, de ânimo, ter uma comunhão, mesmo que seja só vendo e ouvindo. É tão bom tocar, é tão bom abraçar, e que saudade disso. Mas nós podemos caminhar dessa maneira. E aí às vezes chegam até nós situações terríveis que vieram porque vozes nesse período entraram e começaram a causar destruição. Mas quando a pessoa busca ajuda, quando ela deseja, ela quer, ela vai receber um toque, ela vai receber uma voz, e essa voz da esperança entra no seu coração, regada de fé, e a fé e a esperança vão levar ao destino que Deus estabeleceu para mim e para você. E o nosso coração se alegra, recebemos mensagens, recebemos áudios, recebemos vídeos, e falamos: Senhor, obrigado, porque a tua voz foi declarada. Nesses quadros de enfermidade, os médicos, estudiosos, vinham com uma voz e falavam: nós não podemos fazer mais nada. Este quadro está conduzindo para o fim. O resultado disso será isso, isso e isso. Mas uma voz era erguida pela igreja, de clamor. Uma voz erguida pela igreja, clamando, pedindo: Senhor, declaramos vida, declaramos o teu propósito, entendendo que não era o momento, porque quando vem o momento, é o momento, e o crente, ele não perde com a morte, ele ganha. Mas existem os momentos. E aí essa voz que se levantava, falando: não dá quando acontecer isso, e vai ser assim, e vai morrer. Daí Deus fala: não, não é momento ainda. Eu libero uma voz de vida. E aí nós vemos a vida sendo restabelecida. Por quê? Porque é a voz dele que eu e você precisamos dar ouvido. Estamos terminando. Eu queria que você visse comigo Lucas capítulo 9, versículo 34 e 35. Momento em que Jesus saiu a orar no monte e pegou com ele Pedro, Tiago e João. Fala: vamos lá, rapaz. E ali eles estavam orando, e de repente Jesus foi transfigurado. As vestes ficaram resplandecentes, seu rosto. Eles começaram a ouvir vozes. E ele veio. E aí eles ficaram impactados. Pedrão ficou até meio bobo, sem saber o que falar. Senhor, vamos construir aqui três tendas, uma para Elias, uma para Moisés, uma para o Senhor, e a gente está aqui. Daí ele vem e fala. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz, dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. A ele ouvi. Que voz ouvir? A ele, a Jesus. Essa é a voz que eu e você precisamos dar ouvidos. Não deixe, meu irmão, minha irmã, que essas vozes que estão ecoando de tantos lugares, muitas vezes dentro da sua própria casa, roubem o teu coração. Aqueles que são pais, aqueles que são sacerdotes no lar, ei, declare a voz de Deus na tua casa. Vendo esse quadro, esse contexto que eu estou falando ali da cultura judaica, nós vemos que muitas vezes, nos dias atuais, um pai fala: como que eu vou abençoar, liberar uma voz do meu filho, da minha filha? Ele é um rebelde, ela é uma rebelde, eu não vou abençoá-lo. Não faça isso, pai, não faça isso. Libere pelo propósito, não pelo momento, porque a tua vida, liberando uma palavra, vai poder dar o destino certo para este filho e para esta filha. Não deixe de declarar: ah, mas pastor, eu sou mãe solteira, eu sou viúva,
Quem é que vai liberar uma palavra de bênção na vida do meu filho, da minha filha? Para isso Deus estabelece pastores, líderes, presbíteros. No nosso contexto aqui, líderes de grupo e tantos pastores que tem, para vir e liberar uma palavra de direção, de bênção na sua casa, na sua família. Nós precisamos saber ouvir a voz correta. Nós precisamos entender essa voz. Queria chamar o Ministério do Louvor. Nós precisamos. Interessante que você vê duas vezes essa voz sendo liberada. Uma no momento em que Jesus desceu as águas. Este é meu filho amado em quem tenho prazer. E ali Jesus começa então a sua caminhada para o propósito para o qual ele foi enviado. Nesse momento que ele está com Pedro, João e Tiago, foi logo ali depois da primeira multiplicação dos pães. As coisas estavam acontecendo, o tempo estava se aproximando. E ele sai ali para orar e para ter aquele momento e uma voz vem. Quantas vezes eu e você nos retiramos a um momento de oração. E naquele momento onde nos quebrantamos, onde nos abrimos e falamos, Senhor, eu não estou entendendo. As coisas estão acontecendo por quê? Senhor, o que eu devo fazer? E uma voz ecoa. Mas para essa voz ecoar, ela precisa estar inserida em mim e em você. Por isso eu preciso lê-la, preciso ouvi-la. Muitos têm o costume de lê-la em voz alta para ler e ouvir. Eu gostaria que a gente tivesse aqui a Libras, porque aqueles irmãos que estão nesse momento impedidos de ouvir audivelmente, eles poderiam receber por essa linguagem. O comprometimento de um desses sentidos não vai impedir você, meu irmão, minha irmã, de viver o propósito de Deus. Se você foi cometido por uma cegueira, por uma surdez, se a sua voz foi impedida, se você sofreu uma mutilação, em primeiro lugar nós cremos nos milagres e no milagre daqueles mais impossíveis que pode acontecer, coisas sendo recriadas. Mas independente disso, mesmo que você caminhe com esta limitação, você tem como viver o propósito de Deus, sim, nesses dias. E eu quero liberar uma voz a respeito do que nós somos. Ouça a voz dessa declaração. Senhor, eu quero ouvir uma voz, eu quero liberar uma voz, uma declaração ao meu e a seu respeito nessa manhã. 1 Pedro capítulo 2:9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Para quê? A fim de proclamar. Seja uma voz, meu irmão, seja uma voz, minha irmã, seja uma voz nessa geração. Enquanto as vozes estão ecoando por aí, levando pessoas à morte, seja você um condutor dessa voz nessa geração. Eu declaro isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.